Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou iniciando mais uma edição do Abre a Boca e Fecha os Olhos e hoje eu vou dizer, sabe o que para você? Cervejou. Tá vendo aqui? Eu sempre achei o seguinte, que a cerveja é a mesma coisa que engarrafar os raios do sol. São os raios do sol engarrafados. Ela é loirinha, ela tem a cor dos raios do sol. A cerveja é uma bebida maravilhosa. É uma bebida milenar. Né? Tem umas histórias aí que envolvem até os egípcios, lá na Mesopotâmia. É uma coisa fantástica essa história que envolve a cerveja. Não existe, pelo menos os países que eu tive o privilégio, né, me foi permitido por Deus visitar, nos países todos que eu fui, todos têm cerveja. Eu não visitei um país que não aparecesse lá uma cervejinha. E hoje, aqui, na hora do vinho, nós estamos transformando a hora da cerveja. Porque eu estou trazendo, ainda bem que ele aceitou o nosso convite, o Bruno Silva. Sabe o que esse camarada, esse empreendedor, sabe o que ele faz? Cervejas. Vocês estão vendo isso aqui? Foi ele que fez isso aí. Foi ele que bolou, ele desenhou, ele concretizou fazer uma cerveja na cidade de Manaus. Uma cerveja, uma lourinha, raios de sol da Amazônia atrapados aqui dentro dessas garrafas. E nós temos agora a cerveja amazonense, que é produzida pelo Bruno Silva. Mas antes, Bruno, deixa eu dizer para eles uma coisa, principalmente para essa turma aí da juventude, dessa nova tribo aí, né, da atualidade. Mas essas cervejas amazonenses, elas não são novidade aqui na cidade de Manaus. Sabe por quê? Porque nós temos uma tradição cervejeira em Manaus. Olha, gente, a fábrica de cerveja Miranda Corrêa, cuja pedra fundamental foi assentada em 20 de fevereiro de 1910. Sabe o que aconteceu? Eles criaram e começaram a produzir a cerveja cabocla, a XPTO. Eu acho que o Paulo daqui a pouco vai colocar aí os rótulos da XPTO, uma cerveja cabocla amazonense, tipicamente amazonense, que desde 1910 ela começou a aparecer por aí. E olha só, os irmãos Miranda Corrêa, o Luiz Maximino e Antônio Carlos, engenheiros, mais Altino Flávio, Almirante, Deocleto, Clarivaldo, que era médico, esses eram os Bruno Silva da época, esses camaradas. Olha o que eles fizeram. Com o início da produção de cerveja e chopp em barris aqui em Manaus, eles criaram a fama da XPTO entre os amazonenses. A XPTO, gente, ela sobreviveu aos seus criadores, continuando a ser fabricada por mais de 50 anos. Vocês estão vendo aí o rótulo da XPTO. Isso é um rótulo original, uma foto, logicamente, de um rótulo original da XPTO. E olha só que coisa interessante. Além de ter sido fabricada por mais de 50 anos, eles ganharam, essas cervejas XPTO ganharam o mundo. Ganharam o mundo, pois eram servidas num navio que saíam de Manaus rumo à Europa. A XPTO, que à primeira vista é uma sigla, na realidade é a abreviatura do nome. Cristo em grego, Christos é o X, ok? Que é o Ki. O X em grego é Ki. Aí P, o Ró. O T é o Tau. E o O, o Omicron. E o historiador Antônio Loureiro, grande historiador amazonense Antônio Loureiro, ele descobriu que a XPTO é uma gíria usada em Portugal desde o século XX e falada até hoje. E significa ok. É o máximo. Isso que significa XPTO lá em Portugal. Ok, é o máximo. Minha gente, essa história finaliza com o prédio da empresa, né, Miranda Corrêa, que ainda se encontra lá no final
da 7 de setembro. Não, não é 7 de setembro. É lá na Aparecida, no final daquela. Frente Eu ao acho que é jornal. Alexandre Amorim, né? Lá no final da Alexandre Ponte, Amorim, né? depois da ponte, está lá aquele monumento, aquele prédio da XPTO, da cervejaria Miranda Corrêa. Então, essa é a historinha inicial que eu queria contar para vocês. E agora vamos ouvir a história original das novas XPTOs amazonenses, que são as cervejas que o Bruno fabrica. Hã? Olha só, estão aqui elas. Bruno, seja bem-vindo ao Abre a Boca e Fecha os Olhos. E você, Obrigado. em vez de vir falar de cerveja, me diz logo uma coisa. Como é, Bruno, que você bolou essa história? Vou produzir uma cerveja em Manaus. Foi fácil? Foi difícil, como todo começo? Está tudo indo bem? O amazonense realmente é um grande bebedor de cerveja? Eu fiz logo 3 perguntas para você falar aí o que quiser. Bom, show de bola. Queria primeiro agradecer a oportunidade. Obrigado, São Humberto. É uma honra estar aqui hoje, falando do que eu gosto mais de falar. Essa história da XPTO é inspiradora para todos nós. A Miranda Corrêa inovou muito. Eu imagino como que foi no começo. Os desafios hoje não é muito fácil produzir na Amazônia. Imagina então, né? Sei lá, mais de 100 anos atrás. 1910. É verdade. Então, mas hoje estamos aí. A Rio Negro começou com a ideia dos seus fundadores. Cervejaria Rio Negro, Cervejaria né? Rio Negro em Manaus. Foi o Marcos Antônio Gouveia, um empresário local. O seu Adriano da Silva, é meu pai. E o Lima, que é o nosso mestre cervejeiro. Quer dizer, segue então aquela tradição que vários empresários, idealizadores se reuniram para fazer a XPTO. Vocês fizeram o mesmo com essa cerveja. Mesma coisa. Que coisa! E a gente sempre acreditou na qualidade, que Manaus merecia ter uma cerveja de qualidade superior, e o público vem aceitando, graças a Deus, o nosso trabalho. A gente iniciou com bacana. garrafas, com cervejas de chopps, e 6, 7 anos atrás tiveram a ideia, e demora anos para Claro. legalizar, Tijolo por construir tijolo, né? e Não é, tal. Bruno? Como somos bem pequenininhos, hoje já somos uma microcervejaria reconhecida nacionalmente. É um mercado que nesse intervalo deu um boom muito grande, não só aqui no Amazonas, como no Brasil e no mundo. O mercado de consumo de cervejas é mesmo, né? Cervejas artesanais, né? Não só cervejas artesanais, cervejas artesanais, outras bebidas, vinho, Sim. whisky, cervejas, cachaças, então. E graças a Deus a galera começou a consumir, procurar produtos de uma qualidade diferenciada, e estão dispostos a pagar por isso, né? Claro. Uma vez que você pega um carrinho melhor, direção hidráulica, Claro. automático, você não consegue voltar. Então, Claro. e com o aumento da produção... E isso é qualidade, né? Isso Você é está falando da qualidade, justamente isso. E com o aumento de produção, a gente conseguiu chegar nos mercados de Manaus, e apesar da concorrência ser bem agressiva com as grandes conglomerados de cerveja, nós abrimos nosso mercadinho, nosso espaço ao sol, e estamos crescendo todo ano, graças a Deus. Bruno, me fala uma coisa. Vamos embora mergulhar um pouco de como se produz uma cerveja, né? Porque não deve ser fácil, senão todo mundo faria. Me diz uma coisa. Começa com a água. Como é que você escolhe a água que vai ser usada para fazer a cerveja? Que processo é esse, hein, Bruno? Isso é uma boa pergunta. Cada tipo de cerveja nossa tem uma correção de água diferente. Olha! Um pH diferente, uma correção de sais, uma dureza diferente. Então, de fato, é uma excelente pergunta. A gente usa um poço, a gente tem um poço lá na Cidade de Deus, a fábrica... A fábrica fica na Cidade de Deus. É um prédio muito bonito, a gente tentou valorizar muito bem a comunidade que nos recebeu. Bacana. Então é um prédio lindo, se tiver oportunidade, por favor. Eu vou. Você não escapa da minha visita, hein, Bruno? Você veio me visitar, agora eu tenho que pagar essa visita. É um lugar que a pessoa fica muito orgulhoso. Pô, que legal ter um negócio desse nível, desse tamanho e com essa qualidade na Cidade de Deus. E então começa com a água. Cada cerveja tem sua correção de água, tem um tipo de dureza, tem um pH que a gente tenta corrigir para chegar o mais próximo daquela receita. E essa água é filtrada, tem todo um cuidado, né, para não ter nenhum tipo de contaminação. Um controle de qualidade rígido mesmo, né? Rígido. As nossas leis do Ministério de Agricultura são bem rígidas, são uma das mais rígidas do mundo. Que bacana ouvir isso. E nós mantemos esse tipo de qualidade até o final. Se tiver algum tipo de dúvida, descarte o produto. Graças a Deus, até hoje, nunca houve necessidade de um descarte. Nem vai haver. Se esse cuidado for mantido, né? Não é, Bruno? Não vai haver. Pessoalmente, eu provo todas as cervejas, nosso mestre cervejeiro também, então é sempre a qualidade. Você atua em paralelo com o mestre cervejeiro? Sim. Algumas receitas são fábrica, minhas, né? algumas são deles. E a gente tem uma planta pequena,
de testes para produzir novos tipos de cerveja, que a gente pode fazer poucos lotes. Quantos né? vocês estão produzindo agora, por mês, Bruno? Hoje, tipo, em garrafa nós temos 9 rótulos e em chopp temos 12, 13. Fica variando. E de quantidade? Quantas garrafas? Você já tem esse número mensal? Mensal, garrafa vende muito pouco ainda, né? A gente vende porque é um começo, né? É um começo E tá tudo. Você falou o seguinte, a água, né? O que mais tem dentro de uma cerveja? O que mais você coloca para fazer a cerveja? Já passamos pela água. Aí quais são os outros ingredientes? O principal depois da água é o malte. Malte. Existem vários tipos de malte. Então, tem cervejas nossas com 8 tipos de malte. Então tem malte de trigo, uma malte cerveja de com cevada. 8 diferentes tipos de malte. Só de malte, não tem Olha. cheguei nos outros ingredientes ainda. Uhum. Então tem cerveja de trigo, tem malte de trigo, tem cerveja que tem aveia. Tem uma cerveja que é só de trigo. 100% trigo não pode ser porque não seria uma cerveja, né? Porque tem que ter o malte. Tem que ter o malte de cevada. Ah, tá certo. Então, mas é um estilo, né? Uma cerveja de trigo. Apesar de Então nós temos o malte, nós temos o trigo e nós temos a água. O que mais? O trigo nem todas as cervejas levam, Nem... né? Ah, sim, já o trigo não vai em todas. Não, então o malte tem diferentes composições, diferentes tipos, então cada tipo de cerveja tem seu tipo de malte e quantidade de malte, né? Pode ter um pouco disso, um pouco daquele, maltes escuros, malte caramelados. E é o mestre cervejeiro que equilibra isso. Esse é o papel dele. Conforme ele quer fazer o tipo de o estilo de cerveja que ele está pensando em fazer, ele escolhe os ingredientes, né? Por exemplo, você pega um ovo, a sutileza de um ovo. Você pode fazer ele cozido, frito, assado, é tudo ovo. Com a cerveja a mesma coisa, malte. Você pode fazer uma cerveja ácida, azeda, alcoólica, doce, escura, seca. Clara, tudo. Escura, clara, tudo com o mesmo ingrediente. Malte, só que são vários tipos de malte. Ah, que legal. E me diz uma coisa, como eu tô pensando no vinho, né? Porque o vinho, quanto mais madura estiver a uva, o teor alcoólico dele também sobe. Me diz, como é que vocês decidem o teor alcoólico da cerveja? Por exemplo, eu vi um aqui, eu vou só pegar um exemplo, 4,8 a graduação alcoólica dessa cerveja. Como é decidido isso, hein, Bruno? Porque o vinho hoje está até em 14, a coisa está subindo. E na cerveja, como é que vocês fazem? Então, você falou uma coisa interessante. O vinho, como ele é safrado, ele depende da safra, né? Tem ano que tem mais, tem ano que tem menos. Nós temos um controle rígido de álcool na cerveja. Então a gente mede a quantidade de ingredientes, a gente já sabe quanto que pega de malte. O malte a gente tem laudos que a gente recebe do fornecedor de malte, então a gente sabe tipo, o teor o poder de açúcar e quanto a levedura vai dar de álcool num determinado produto. Então não tem essa variação como pode ter no vinho. Entendo, mas novamente é o cervejeiro que decide. A reserva. A gente tem cervejas aqui com 7% de álcool. Eu tenho no tanque lá. Você tem uma aqui com 7%? 7%. É que é tanta cerveja aqui, vamos ver. Essa é 4,5. 4,5. Eu acho que não tem não, 7 né? aqui. Daqui, 4,5. Essa é 7? Não, essa é 4,7. Quer dizer, já é mais do que essas aqui. Tem 6,9 que é a nossa Patrícia, é uma Belgian Blonde Ale. É uma cerveja belga, tem aquela pegada belga, vai semente de coentro nela, então ela tem uma picância. Me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Olha, eu vou contar uma história para você, que eu não sei se você conhece, mas nós tínhamos um bar aqui em Manaus, o bar do seu Luiz, que era conhecido também como Bar dos Cornos, que eu frequentava esse bar, eu frequentava esse bar. E lá no Bar dos Cornos foi o primeiro bar em Manaus, lá no centro de Manaus, ali na frente daquele edifício garagem. O bar do seu Luiz, ele ficou mais de 50 anos aí, e infelizmente ele não existe mais. Mas lá no bar do seu Luiz foi onde foi servido o primeiro chopp em Manaus. Foi o primeiro bar onde nós íamos para tomar o garoto, o chopp garoto, né? Eu acho que isso aqui é um chopp garoto, né? É aqui que se serve num copinho pequeno. Então, o que acontece? Eu gostaria de saber uma coisa. E quando a gente tomava cerveja lá no seu Luiz, no dia do sábado, a feijoada da Dona Maria, né? A gente só pedia cerveja, ele dizia, só tem cerveja da Brahma, ou só tem cerveja da Antártica, né? Então, parece que eram essas duas marcas que dominavam o mercado. Então a gente pedia cerveja, servia, tomava, aí, agora o chopp, aí tomava o chopp, tudo bem. Mas me diz uma coisa, hoje em dia, com todas essas diferenças, todas essas explicações, cerveja de trigo, sem trigo, com mais malte com 7 tipos diferentes de malte, e tem a cerveja ale, né? Me diz uma coisa, é preciso treinamento hoje, Bruno, para os garçons, para os lugares onde são servidos as cervejas, porque o cliente,
Eu, por exemplo, eu gostaria de saber. Eu já fui em vários restaurantes aqui em Manaus, Bruno, e perguntei, vocês têm a cerveja American Ale? E aí ninguém sabia o que era. Aí veio um cara e não, nós temos, é a Ali, a cerveja Ali, talvez por questão de... Há treinamento para os novos os garçons lidarem com esses novos produtos, Bruno? Sem dúvida, o treinamento é fundamental. Então, os melhores bares da cidade, eles pagam treinamento. Inclusive, eu tenho um bar lá, um bar alemão, Frankfurt. Eu paguei um curso de sommelier de cervejas para o meu principal garçom. E até para os freelancers a gente paga cursos, eventualmente, né? Isso para os parceiros, né? Para os garçons dos parceiros. Poder atender alguma coisa, para poder ter esse tipo de dúvida é muito comum, né? Graças a Deus a gente Porque é coisa nova, né, Bruno? Nova. Tudo isso aqui é novo. E é um mercado novo, então você pode estudar e aprender mais e trabalhar com o que gosta. Tem uma escola de cervejaria em Manaus já, onde você pode estudar, aprender a fazer cerveja, serviço de garçom, estudar sobre sommelier. A sommelier Conerro veio aqui e falou dessa escola. Então, e me diz uma coisa, quer dizer que as pessoas podem se inscrever nessa escola e o objetivo é se tornar sommelier de cervejas. Cerveja, harmonizar. Então tem um campo muito grande para você trabalhar com isso aí. E muita gente não se toca para isso, né? Que a gente pode harmonizar a cerveja, inclusive. Fica esperando, não sei o que, desemprego, não sei o que. Eu, por exemplo, tenho uma demanda muito grande de pessoas que conhecem cerveja, que precisa conhecer cerveja para poder trabalhar, para poder vender, para poder degustar, para poder... E falta no mercado, então... Falta, né? Eu acho Quer dizer, é uma nova atividade que está aí aberta para interessados. Para quem quiser. Agora tem que se dedicar. É assim como o vinho é complexo, data, uva, não sei o que, também é. Então você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, e beber, e perceber os sabores e aromas. Não, e os aromas também, né? Assim, né? Porque a gente não fazia isso, né, Bruno? Antes não, era pegar a cerveja, como eu disse, lá tá pegava quente. o chopp, aí tá quente. Me diz uma coisa, você que é cervejeiro, você que produz cerveja, essa história com colarinho e sem colarinho, eu quero com colarinho, não, eu não gosto com colarinho. Existe mesmo uma diferença? O que você recomenda? Como é que a gente deve consumir? É um gosto pessoal, eu não recomendo nenhum dos dois. Eu prefiro pessoalmente com colarinho grosso e tal. Por quê, Bruno? Conserva mais os aromas, mas se você quer sem colarinho, nos Estados Unidos tinha aquele negócio da régua, né? Sim, a régua. Passar a régua. O que é passar a régua? É tirar a espuma e... Exato, é isso então, mesmo. Se você gosta assim, por que não? Claro. Consome, é o gosto do freguês, né? É o gosto de freguês. Então, eu prefiro pessoalmente espuma grossa e tal, mas cara que quiser sem, de boa, não tem problema. Não afeta nada no gosto da cerveja. E agora me diz uma coisa, agora a cerveja, na Europa me serviram cerveja quente, entendeu? E eu tomei. Foi interessante, mas sabe o que salvou a cerveja quente que eu tomei na Europa? Sabe o que salvou? Foi a harmonização, olha. Ficou tão gostoso aquela cerveja com a harmonização que eu fiz na Europa, que eu nem notei que... E outra coisa, tava frio, né? Tem vários elementos. Agora, aqui no Brasil, para você, Bruno, cerveja gelada, né? Qual é a temperatura ideal para uma cerveja? Cerveja tem que ser gelada no Brasil, infelizmente. Claro. O clima não ajuda muito, claro. Mas esse negócio de trincando, de canela de pedreiro, já é alguma coisa... Como é que é? O que é de pedreiro? Canela de pedreiro, quando vem branquinha assim, o pessoal chama, né? Como é que ele chama? Canela de pedreiro. Canela de pedreiro? Parece que tem poeira, né? É verdade. Eu me lembro, é isso mesmo. Vem branquinho por fora, né? Por fora. Isso aí já não é recomendável para quem aprecia os sabores e aromas. Então, nas grandes cervejarias comerciais, essa cerveja trincando, quase congelando, ela amortece as papilas gustativas, então você bebe de golão, pô, tá show, tá top. Ela esquentou, você não bebe. Então, a cerveja tem uma temperatura de serviço. Cada tipo de cerveja tem uma temperatura então, Bruno, de ela não deve ser nem muito gelada, nem muito quente. Não. Porque senão você não percebe os sabores, Exato. As nuances da E tem cervejas bebida. que, assim como o licor, que evolui. Você pega ela geladinho, ela vai esquentando e vai evoluindo os sabores. Assim como o vinho. Você pega um vinho mais gelado, então, esse negócio, você tem que vir trincando e tal. E eu sempre lanço o desafio, né? Eu tenho esse bar alemão lá, é só 500 ml e 1 litro. Tem casais novos, assim, que pega 1 litro cada um. É mesmo, hein? E Que toma, legal. não tem como o cara beber 1 litro e tá gelado até o final. Não tem. Faz a mesma coisa com uma grande comercial. Eu duvido. Entendi. Eu vou pescar por aí, os caras né? têm uma latinha assim, eles abrem e dão um gole. Esquentou, joga fora. Então eu só dou um gole, numa latinha já é pequena. E lá você vai nesse bar lá, é 1 litro. O cara toma 1 litro lá, pá. Tranquilo. No final vai estar quente e bebe até o final. Pronto. Porque tem sabor, você está procurando outra coisa. Então, é um outro nicho de mercado. Hoje está um calor, eu quero beber um negócio trincando. Beleza, toma.
Agora, Mas aí perde, né? Quem faz dessa forma, Quem aí dá? você Aí você quer degustar vai perder alguma coisa, de qualquer né? jeito, né? O sabor, o aroma, alguma coisa, não é isso? perceber, então, é um outro, por isso que é outro mercado, é outro público que a gente está procurando. Muito né? bacana isso. É. Quer dizer, na verdade, Bruno, eu estou imaginando o seguinte: com o lançamento de novas cervejas artesanais, porque são cervejas artesanais, Sim. você está criando, inclusive, uma mudança de hábitos, um aprendizado para você curtir melhor e saber exatamente o que você está degustando, não é isso? Claro, é super interessante discutir, falar sobre isso. Pô, essa cerveja tá mais quente. Ah, eu gostei mais dessa, eu gostei menos daquela. Porque todas têm sabor diferente, já que Pô, você disse. aroma. Por exemplo, você tem aqui 7 cervejas, não é isso? Isso. Todas têm sabor diferente, você falou, não é Todas. Tem isso? uma que tem aroma de manga. Ah, tem a mango aqui, Essa olha. aqui é um aroma, Tá aqui um aroma a de Cherokee Mango. É. Por que Cherokee e Mango em inglês? É uma American Wheat, que é uma cerveja de trigo americana, né? Com manga. Quando você fala em cervejas americanas, elas são muito lupuladas e muito mais amargas. Então, É verdade, quer dizer, quanto maior a quantidade de lúpulo, maior o amargor. E aroma, dependendo E o do tipo de aroma, lúpulo né? que Quer dizer, estiver você usando. pode, Bruno, agregar à cerveja diferentes, por exemplo, como você fez aqui com a manga. Você pode usar outras frutas também? Outras frutas aqui, por exemplo, essa aqui não leva café, é uma Irish Dry Stout. A boiuna. É tipo uma Guinness. Uma cerveja bem leve, seca. E ela tem Isso aqui é uma cerveja tranquila, né? Bacana. um arominha Deve descer legal. com notas de chocolate e café, mas não vem de adição, vem do próprio malte que transferiu isso para cerveja. É um derivado direto do malte. Do malte, então é uma cerveja que a gente fez ela sazonal, era para St. Patrick's e o público gostou tanto que ela entrou na linha. Olha de só, produção. ela é servida em que temperatura? 8? Pode ser menos até. Menos então. até, né? E boiuna, gente, olha só, eu não posso deixar de perguntar para ele. Você sabe o que é boiuna? Alguém aí lembra do que é boiuna? Ninguém lembra? Ele vai dizer o que é boiuna. Por que num rótulo eu vejo Cherokee, né, Mango, que é uma homenagem, eu imagino, a tribos americanas, indígenas americanas, né, são índios americanos. Aí eu vejo a boiuna aqui. Me explica esse rótulo boiuna. Eu sei o que é boiuna. Vamos ver se esse povo aí vai aprender. O que é a boiuna? A boiuna é uma menção à cobra grande. A cobra grande, é isso mesmo. Então, tem uma lendinha. Esse é o nome indígena da cobra grande, né? Boiuna. Tem uma lendinha, todos os nossos rótulos tem uma lendinha bacana. Que é contada aqui. Ela é inspirada, a gente não pode pegar a lenda de nenhuma tribo e tal, seria uma apropriação, né? Tem questões legais envolvidas nisso aí. Então, todos os nossos rótulos são autorais nesse sentido da lenda, né? E essa aqui fala que... Essa aqui é a boiuna e diz o seguinte aqui, Bruno. É noite pelo rio, um pescador segue seu rumo. Ao longe, ele enxerga 2 grandes pontos luminosos. Um grande barco. Ele pensa, ao se aproximar, boiuna, a grande cobra, dá o seu bote. Que legal isso. E agora que eu percebi, todos os rótulos, né, tem aqui uma historinha, né? Esse aqui, por exemplo... durante uma forte tempestade na floresta amazônica, um índio procura desesperado por abrigo. E em meio a essa confusão de brilhos e sons, ele é guiado por uma luz forte, um tambetar âmbar, que, ao ser tocada, lhe dá poderes místicos, equivalentes ao próprio Tupã. Olha só! Então essa aqui é a tambetar. Tebetá, desculpa. Tebetá. Cada rótulo conta uma história, uma lenda local. E o que é legal? Às vezes cita algumas tribos, então a gente sempre encontra aí biólogos que estão trabalhando na floresta, e pô, que legal, a gente vive nessa tribo, ou então antropólogos, então é sempre uma história bacana no bar, entendeu? Bruno, o céu é o limite, Vocês sempre vão continuar produzindo novas cervejas com novo gosto, com novos rótulos, novas histórias. Essa é a ideia da Rio Negro? Alguma coisa nova oferecida ao público, ao mercado, então exatamente sempre tem alguma coisa nova. Nós temos uma plantinha de teste que produz pequenos lotes. Opa, essa aqui gostou mais, produz na grande, essa aqui menos, opa, essa aqui é só pra gente. Entendi, laboratório. Ali, né? Laboratório puro. Então é muito bacana. E temos cervejarias que estão trabalhando com a gente lá também, né? Que são as ciganas. O que é cervejaria cigana? Me diz uma coisa, vamos ver se eu acerto. Eu tenho um grande amigo, um músico, advogado, Célio Cruz,
que apareceu aí com uma cerveja chamada Candeia de Estrelas. E ele me disse, Humberto, sabe quem produziu isso aqui? Foi a cervejaria Rio Negro, o Bruno foi o produtor dessa cerveja. É isso que é uma cerveja cigana? É quase isso. Na verdade, a gente cede o espaço e quem produz mesmo foi essa cervejaria Candeia de Estrelas. Eles vão lá com a receita deles, então as o malte pequenas cervejarias deles, podem ir lá e utilizar a tua estrutura para produzir a cerveja e deles. sair com a cerveja legalmente para poder vender à vontade em chopp, em Eu posso garrafa. produzir a minha cerveja Humberto Amorim? Pode, Eu posso produzir a minha cerveja Abre a Boca e Fecha os Olhos? por favor. Não tem problema, então. Não tem problema, desde que siga as leis, né? As Lá, regras tudo e é feito tal. corretamente, né? Então, e você pode legalmente vender, abrir uma marca nova de cervejaria, enquanto se estrutura, enquanto não tem uma planta própria, utilizar a estrutura da Rio Negro, que chama isso de cervejaria cigana. Existe também tem uma cervejaria que fica em... E isso é perfeitamente legal, né? Não tem legalizado, nenhum total. problema. Fica em Novairão, que ele já está no limite da produção dele, ele também produz com a gente. Aí já é uma produção terceirizada. Ele produz lá em Novairão e produz uma parte com a gente. Ele tá Entendi. crescendo. Quer dizer, ele não tem estrutura para produzir o número de cervejas que ele quer, então ele terceiriza com você. Ele aluga lá um tanque, ele Aluga. vai lá e produz a cerveja dele no tempo certo. E você está aberto para qualquer pessoa que legalmente queira quer dizer, a cervejaria cigana que queira produzir com você por falta de estrutura, Por inclusive. enquanto ainda tem espaço, né? Mas o espaço é limitado. Quer dizer, já existem várias Já produzidas? existem outras, várias, graças a Deus o mercado está aquecido e a gente quer isso. Que boa A gente, notícia. como cervejeiro, eu quero provar outras cervejarias de outras pessoas. Claro. Eu não quero ficar provando, vou num lugar legal, bacana ali, que só tem comercial A ou B, né? Não, eu quero provar as artes artesanais, não só daqui, como de Boa Vista, do Acre, de São Paulo, do Rio, importadas. Claro. Agora, Bruno, o que é legal isso é que cada master cervejeiro, ele vem com a ideia da sua cerveja e acaba produzindo na sua estrutura uma cerveja diferente das tuas, não é isso? Sim, com certeza. Não é? A gente tem cervejaria lá com a Porto de Lenha, que já fez um ano agora e é um caso de sucesso. A Porto de Lenha é um caso desse. 500 litros, já está batendo mais de 4 mil litros por mês. Lá na sua estrutura eles produzem isso. Eu torço muito pro crescimento, para um dia, Bruno, obrigado. A gente Claro. fundou a nossa. Eu vou voar sozinho agora, voar né? sozinho. Eu vou dar um abraço, que seja feliz e que venha a próxima. Bruno, onde é que eu encontro essas cervejas aqui da Rio Negro? Hoje Está nos nós temos supermercados? nos Onde é que eu principais compro? supermercados da cidade, em breve no DB, hoje já tem no Carrefour, já tem Já no tem no Pátio. Carrefour isso aqui. Já. No Pátio também tem. No Pátio tem. Me Em diz breve uma no coisa, DB. que bacana. Bruno, isso aqui é uma herança da minha passagem lá pelos Estados Unidos. Eu vou dizer uma coisa para ti, Bruno. Eu vou falar só para ti, tá? Só para ti. Dia de sábado à tarde, ensolarado, uma tarde de sábado ensolarada. Para mim não existe tomar uma cerveja ale. Eu adoro a ale, é a minha favorita. Tomar uma ale, agora harmonizando com um sanduíche. Vocês já tentaram harmonizar uma cerveja assim, no ponto, gelada o suficiente, né, para você sentir os aromas, os sabores, e você harmonizar? Minha gente, tentem isso. Cerveja com sanduíche não existe. Você concorda comigo? Eu estou falando essas coisas aqui, correndo um perigo aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade única, semana passada, de provar um pastrame em Manaus. Em Manaus não tem pastrame, né? Exato. Olha onde é que você povoou pastrame em Manaus. Esse rapaz aí, o Leandrão e o Diego do Casa 5 Pub, estão com uma pegada de defumação. Lá na Casa 5? Casa 5, em breve... Ali no Vieralves? No Vieralves, Olha. na Madeira, acho que é Amapá. Então, em breve, eu acredito que vão ter um sanduíche de pastrame de alto nível. Sanduíche de pastrame, Já isso é uma pensou? grande novidade. Não. Harmonizado com isso aí, é uma beleza. Então, uma beleza. eu conheci o pastrame agora, esse ano passado, numa viagem. Eu falei, alguém tem que fazer isso aqui em Manaus. Eu comecei a encher o saco deles. E eles estão fazendo. Porque eles estão comprei os ingredientes, para fazer. ajudei um pouquinho, e desenvolveram. Para um primeiro, ficou sensacional, São Roberto. Eu sei que eu gosto de sanduíches, vai se amarrar. Eu adoro sanduíche com cerveja. É a minha harmonização. Defumado, vai ser sensacional. Brunão, me diz uma coisa. E a cerveja preta? Me fala. Elas tiveram a Caracu, lembra? A Caracu. Eu nem sei se você lembra. Lembro. E você está dizendo que lembra para ser gentil. Não, lembro. É porque faz tanto Só fazer tempo. remédio. Bom, remédio.
Por exemplo, a cerveja preta, né? Ela ainda é produzida? Porque faz tempo que eu não vejo uma cerveja preta Então, por aí. a Rio Negro tem duas cervejas escuras, né? A chama agora de cerveja escura, né? É, ela Ela tá aqui? Tem alguma tem aqui? essa aqui que é a Boiuna, que é a Dry Stout, uma Irish Dry Stout, A Stout, é isso mesmo. Essa aqui é a cerveja preta. Preta. Cerveja escura. escura, Aham. e tem uma de trigo escuro, Olha aqui, qual é o nome? Torro. torro, É a Torro, também é escura. cerveja de trigo Como escuro. é que eu bebo? Isso é que eu quero saber. Como você recomenda eu degustar a cerveja escura? É da mesma forma que eu degusto a clara? Ou a ale? Como é Pode que é? ser harmonizando sempre, né? Aqui são duas escolas diferentes. Aqui é uma escola irlandesa, né? Ok. As de trigo são bem fiéis ao estilo alemão. Enquanto as outras, por exemplo, a gente tem a Belgian Blonde Ale, já é uma cerveja belga. A American Wheat é uma cerveja de trigo americana. Então a gente tenta passear entre as escolas cervejeiras Muito legal. né, e dar uma oportunidade para desenvolver e pensar e harmonizar o que você Eu quiser. tenho, inclusive, um grande amigo meu, eu vou dizer o nome dele, o Roger Vargas. O Roger, ele está, de forma muito artesanal, fazendo experiências com a fabricação de cerveja, né, em casa ou num lugar aí que ele produz. Me diz uma coisa, para ele produzir, e isso aqui eu estou perguntando para todo mundo que deve estar produzindo como o Roger em Manaus, que eu imagino que tem muita gente que esteja fazendo isso, não é, Bruno? Sim. Para ele produzir a cerveja dele, o Roger Vargas, e ter o selo, ter essa tampa bacana, ter a garrafa, tudo que ele tem que fazer o quê? É ir lá com você para fazer um acordo, assinar um Não, contrato. se quiser produzir com a gente, agora se quiser fundar a própria dele, aí o caminho é longo, né? É longo, É caro, né? tem que ter os equipamentos, tem que procurar os órgãos. Você diz caro o investimento de quanto, hein, Bruno? Não, depende do nível de produção que ele quer fazer, o nível de automação que ele vai ter no equipamento, né? Hoje a gente tem carro aí de 35 mil a 2 milhões de reais, né? A mesma Entendi, coisa. Então, entendi. quero um carro automático, quero um carro não sei o quê. Ah, Então, entendi. a cervejaria é um pouco assim. O nível de automação, o nível de qualidade, o de trabalho que você vai ter, o tipo de coisa que você quer fazer. Mas a primeira coisa são registros legais, né? E Registro. onde é que a gente se registra para se legalizar? Quais são os Hoje é o órgãos? Ministério da Agricultura, lá Aham. com o órgão federal, mas tem os órgãos ambientais, prefeitura, tem tudo estado. isso, né? né? Até chegar aqui tem que passar por tudo isso. É um caminho longo, bem longo, mas vale a pena. Todo mundo que está começando agora com cervejarias, tem outras em Manaus abrindo, são muito bem-vindas. Tem cervejarias abrindo, Tem irmão. cervejarias abrindo aí com estrutura própria e tal, então é um negócio muito bacana e eu torço pelo sucesso deles para Sim, expandir claro, o mercado. Claro. As E você está aí cervejarias para apoiar esse povo também, também, né? eu sempre apoio no que eu posso, como uma das maiores assim, a gente às vezes compra em escala e repassa num preço menor alguma coisa ou outra. Ajuda quando falta alguma coisa. Faltou precisando de um fermento, faltou, o meu não Que chegou. legal, Bruno. que Insumos, legal. então a gente tem um carinho e um respeito mútuo muito grande pelas outras. Muito bom. Bruno, onde é que as pessoas te encontram? Qual é? No Instagram? Você passou aí pro Paulo? No aí? meu Instagram, Bruno Manaus, vai aparecer aí no vídeo. Isso, que da o Paulo tá ali, ó. Hã? O da Cervejaria Rio Negro, Cervejaria Rio Negro, no Instagram. Lá tem site, informações para contato, para delivery, para pontos novos, para compra de garrafas. Tudo que precisa saber tem lá. Você vende garrafas também, né? Vende. Que legal. Bruno, me diz uma coisa. Que isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. Você já falou que as pessoas podem, né, se quiserem, ir lá contigo e você vai dar todo o apoio. E eu gostaria de saber de ti o seguinte. Esse mercado, essas cervejas, elas são todas artesanais, não é isso? Exato. São cervejas novas cervejas, é um novo mercado. E eu quero que tu repitas o seguinte, para quem, principalmente que quer mergulhar nesse novo empreendimento, né, essa área de empreendimento, vai para a escola de cerveja, você recomenda isso? É um campo aberto para uma nova profissão, é isso? Sim, muito. É um campo imenso, tanto na produção, quanto em serviço, quanto a harmonização, formular cardápio, formular Tudo tipo isso, uma né? lista de drinks. Já existe algum restaurante em Manaus que tenha um cardápio? Eu chego no restaurante, aí o cara fala assim,
o senhor quer ver a carta de vinhos, mas nunca ninguém me disse que quer ver a carta de cerveja. E isso se torna necessário hoje, Sim, não é? sem dúvida. Não é? Então, Vai ver que tem restaurante que já está fazendo isso, eu não fui lá. talvez, mas antes talvez não existia o número de cervejarias locais que justificasse isso, tão né? profissional. Mas agora pra já isso. tem, né? Agora acho que já tem e todas elas estão vindo com pegadas novas e diferentes. É muito bacana. A gente frequenta os bares locais e eu sempre provo o que os outros estão fazendo. Eu não quero ficar só bebendo a minha cerveja, eu quero beber as dos outros. É como os vinhos, né? Você tem que... A infidelidade é tudo no mundo dos vinhos. Não ficar só com uma uva, só com aquele vinho. Falando em vinhos, eu achei interessante esse ano. A gente pretende fazer cervejas de guarda, algumas envelhecidas em barris de madeira, assim como o vinho. Como se faz os vinhos? Cerveja de guarda significa eu vou poder guardar por alguns anos, Por 2, 3 anos. É isso? Degustar daqui X anos, fazer uma... Isso é um novo projeto. É, um novo projeto. Fazer uma degustação vertical, né? Sim, claro, tem a horizontal, a vertical, interessante isso. Então, estamos negociando barris de madeira e fazendo teste com cervejas, alguma coisa. E isso é possível fazer, outros já fazem isso. Sim. Manaus vai ser um desafio porque o clima não permite, é mais complicado, mas... Tu vai ter que fazer lá uma adega, né, subterrânea. Eu penso, a gente tem um sítiozinho em selar bem um barril e jogar no igarapé. E deixar ele lá, né, respirando. Debaixo d'água. Boa ideia. Né? Fazer um videozinho pra mostrar e tal, e ver o que vai dar, né? Torcer pra não entrar nada ou sair, né? Tá vendo só a criatividade do empreendedor. Bruno, Bar do Alemão, onde é que fica esse bar? Que eu quero ir lá ver isso. Fica no Parque 10, é um bar tradicional, já tem mais, esse ano vai fazer 16 anos. Uhum. É onde rola o Oktoberfest Manaus, um evento que já está no calendário de eventos da cidade de Manaus. Você está envolvido com esse bar? Sim, eu tô lá quase todo dia, pessoalmente. Que bacana. Tem música? Não, a gente não tem música ao vivo lá, a gente não trabalha lá. com música ao vivo, é culinária, nossa pegada é salsicha, joelho de porco, salsichas chucrute, essas coisas? Olha só. E tem 16 torneiras de chopp, então tem sempre alguma coisa nova. Qual é o horário que tá lá? Eu vou conhecer esse bar. Não nego, não. Eu me rendo a essa tentação. Onde é que fica esse bar? Bora lá, para todo mundo saber. Fica na Rua Paul Adams, fica no Parque 10. No Parque 10. Próximo. Funciona todos os dias? É de segunda a sábado. De 5 da tarde às 2 da manhã. Olha, de 5 da tarde. Ele abre 5 da tarde. 5 da tarde já tem gente lá na portinha. Ei, vambora. Olha aí, 5 horas. E é um lugar lindo para beber 5 horas, o sol tá se pondo e tem uma parreira. Você bebe debaixo da parreira. É um lugar único, mágico. Só em Manaus você tem um lugar assim. Eu indo lá, vou te encontrar. E eu posso fazer uma harmonização com o sanduíche lá? Eu não tenho sanduíches ainda fixos assim, mas em breve eu quero... Mas vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou harmonizar com algo que você vai me surpreender, você vai escolher. Show. Tá feito? Tá feito o desafio. Que legal. Bruno, muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns por esse trabalho. Eu sou um camarada, viu, Bruno, que eu me encanto com a inovação. Tudo que for inovador, tudo que vem em nome da inovação, isso me encanta. E esses raios de sol, o sol da Amazônia, presos aqui dentro dessas garrafas, maravilhosas, a gente só precisa agora gelar um pouquinho e abrir, e são deliciosos. Bruno, muito obrigado. E sucesso. Sucesso, sabe? Continuado para você. E eu vou lá no Bar do Alemão. Você não escapa da minha visita. Não, e na fábrica, puder levar a equipe eu quero ir na arranja fábrica. Alguém, um Uber, alguma coisa. Tá legal. E é Uber, né? Para visitar uma fábrica de cerveja é bom ir de Uber, né? Uber, por favor, vamos. Né? Você não escapa lá de uma degustação. Não, e às vezes a gente abusa lá e tem que deixar o carro. Gostei, abusa lá, tem de Uber. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu vou encerrar o programa de hoje, Bruno, com uma música do Célio Cruz, a Candeias de Estrela, que foi uma cerveja, vejam bem, produzida com o título dessa canção, composta pelo Célio Cruz, né, Candeias de Estrela, e o rótulo da cerveja é uma homenagem à canção, à composição do Célio. Não é isso? Exatamente. A gente feita lá, produzida lá na cervejaria Rio Negro. E está vendendo e está surpreendendo como que essa cerveja é muito boa, então. Atingindo a Candeias de Estrela. Novos mercados, né? Onde a Rio Negro não conseguiu chegar, eles estão chegando. Que legal. Muito foi bacana. O Célio que me disse: Berto, tu precisas conhecer o Bruno Silva, produtor dessas loirinhas tentadoras. Gente, obrigado. Bom fim de semana. Tem só uma coisa sobre as cervejas do Bruno, todas as cervejas, todos os vinhos, todas as bebidas.
Se você beber, faça o que o Bruno diz. Uber. Vamos pegar um carro um táxi de aplicativo. Carona. Então, não importa, porque se você beber, não dirija, e se você dirigir, não beba, porque cerveja, vinho, qualquer bebida destilada e volante jamais irão harmonizar, jamais irão combinar. Não é isso, Bruno? Nunca. Nunca. Gente, bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Acendo a minha paixão, antiga luz bem guardada nas malhas